Hoje nós vamos falar, então, sobre Augusto dos Anjos e a Semana de Arte Moderna. Augusto dos Anjos, ele é um pré-modernista. Nós estudamos aí, então, o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, o Lino Barreto. São todos romancistas e contistas. Todos pertencem à mesma era. Mas o Augusto dos Anjos, ele se destaca nessa semana porque ele é um poeta. Então, ele é o único poeta que participa, assim, inteiramente vivo, dessa transição de características artísticas de um movimento para outro. Ele tem fortes influências do movimento anterior, que é o parnasianismo e o simbolismo. Ele nasceu em 1884 e morreu em 1914. Formou-se em Direito, mas sempre foi professor de literatura. Desde criança, o pai dele tinha uma biblioteca enorme, né? Claro que os grandes escritores, eles sempre se destacam porque eles leem muito. Então, isso quer dizer o quê? Que sem a leitura você não consegue chegar a lugar nenhum. E se você lê, você consegue expressar os seus pensamentos e ser crítico a uma sociedade que te circunda. Ele publicou apenas um único livro de poesia, chamado Eu. Sua obra é cientificista, profundamente pessimista. Isso é importante. Por quê? Porque ele vê a realidade como uma coisa trágica. Ele está sempre olhando para o mundo como ele é, que nada vai dar certo. Você nasce, vive, morre, está presente na vida dele sempre. Assim como os parnasianos e simbolistas, com os sonetos e verso decassílabo. Então, a sua principal poesia, seu estilo de poesia, seria o soneto. Você sabe o que é o soneto, não? O soneto é uma forma de poesia que tem 2 quartetos e 2 tercetos. É uma forma fixa. Como os simbolistas e os parnasianistas, eles cultuavam essa fórmula. É uma regra, né? É uma regra a ser seguida. A visão de mundo do Augusto dos Anjos era assim: a sua visão de mundo é a interrogação do mistério da existência e do estar no mundo. Marcam essa nova vertente poética. Então, ele sempre estava questionando por que nós vivemos? Por que essa questão? Por que nós sofremos? Então, essa é a sua principal reivindicações e as suas críticas dentro da poesia. A circunstância da morte, a desintegração e os vermes são constantes, são um vocabulário constante nessa livro de poesia, esse único livro de poesia que é o Eu. E por que será que é Eu? Porque ele retrata a sua existência. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra? Neste cavalo de eletricidade? Quem sou eu? Para onde vou? Qual a minha origem? O que parece-me um sonho ou realidade? Então, esta era uma das suas temáticas, e esse é um dos seus versos dentro desse livro também. Né? Então, vocês notam aí, né? A passagem dos séculos me assombra. Ele não sabe por que os séculos passam, que os anos passam. É um questionamento. Por que existe o tempo? É uma coisa que, se você for pensar, você fica também intrigado, né? Meu Deus do céu. Essa questão do tempo é uma coisa interessante, né? Não dá para explicar. Ele sempre questionando essas questões aí. Para onde irá correndo minha sombra? Esse cavalo de eletricidade, quer dizer, não tem uma explicação para as coisas. Né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Então, aí entram umas questões aí de crenças religiosas, né? Um fala que você morre, vai para o céu, vai para o inferno, vai para... Então, são coisas que a sociedade, que foram, dependendo da religião, cada um tem uma explicação para esse tipo de indignação após a morte. Né? Hoje nós vimos as pessoas enterram, assim, outras pessoas se cremam, e daí? Entendeu? São questões que até hoje não foram resolvidas, explícitas, nítidas dentro da nossa realidade. A sua visão da morte com o fim, o linguajar e os temas usados por muitos são considerados como sendo de mau gosto, mas caracterizam sua poesia como única na literatura brasileira. É o único autor que trabalha com esse vocabulário um pouco pesado, bastante pesado, né? Em relação a esse cultivo, esse pessimismo em relação à vida. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida, em geral, declara guerra. Isso quer dizer que o ser humano, desde que ele comece a viver, nasce, ele já começa a morrer. Então, a contagem, para ele, na verdade, é o certo, né? Você começa a morrer a partir do momento que você nasce. Então, você não completa um ano a mais na sua existência, e sim um ano a menos.
E aqui está um verso que nós vamos trabalhar um pouquinho, né? Que são os versos íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável morre entre as feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa inda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Vocês já tinham visto esse poema, não? Não, tem umas palavras aí novas pra mim. Então, você vê que pessimismo que ele tem aí. Primeira coisa são versos íntimos. Versos íntimos porque está tratando do seu eu. Eu coloquei um leãozinho aí, ó. Você sabe o que é quimera? É esse leão aí, ó. Esse leão misturado com um bicho, esqueci o que é. É cobra e acho que é bode. Isso. Vocês entenderam? Então você viu que esse animal aí, né? Essa mistura dessa coisa, que na verdade não dá para explicar muito bem o que é, mas sabe que é a quimera, certo? É uma filosofia. É um híbrido. Isso, um híbrido. Tá? Então veja só, ele usa uma linguagem simples, e ele chama a sua atenção para você em relação à vida. E está falando assim, vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Obviamente porque a quimera é uma mitologia. Então ele refere-se a essa mitologia. Ninguém assistiu, porque na verdade as mitologias, elas não são verdadeiras, elas são criadas. Por isso que ele já faz uma crítica aí aos clássicos. Somente a ingratidão, essa pantera, foi a tua companheira inseparável. Então agora aqui ele faz uma outra crítica aqui, que nós, seres humanos, né, que vivemos no nosso dia a dia, a única coisa que nos acompanha é a ingratidão das pessoas. As pessoas são ingratas com você, certo? Então, você só é incompreendido neste mundo. Você não tem essa questão da compreensão das pessoas, tá? Então, essa é a primeira coisa que ele fala. Depois, aí ele fala para você acostumar-te à lama que te espera. Isso é, você acostuma, porque você vai morrer, você vai por baixo da terra. O homem que nessa terra é miserável, aí mais uma crítica, essa terra é miserável. Mora entre feras, sente inevitável, porque não tem como você se sair dessa questão desse ser humano que está nessa terra miserável. Necessidade também de ser fera. Então aí também diz, você está nessa terra miserável, por isso que também você é fera. Então aí entra várias questões sociais, por exemplo, por que o bandido vira bandido? Ele também é uma maneira de se defender. Então, você julgar que uma pessoa roubou simplesmente porque ele é ladrão, não é bem assim. Às vezes ele é roubão porque a família é ladrão, o pai é ladrão, então como é que ele vai ser outra pessoa? Não tem outra escolha. Então ele critica bem essas estruturas burguesas que condenam a pessoa só porque ela é negra, ou porque ela é pobre, ou porque ela roubou alguma coisa. As favelas. Por que formaram as favelas? Por que as pessoas são pobres? Por que as pessoas estão naquelas condições? O que gerou aquilo? Entendeu? Então não há um questionamento de como resolver aquilo, e sim uma tentativa de resolver o problema, mas de uma maneira mais drástica possível, que é chegar lá e matar. Então, atrás dessas questões aí, de ser pobre, de ser ladrão, de viver numa favela, as pessoas não estão ali por escolha, elas estão ali por uma condição social, de uma estrutura, de uma sociedade não organizada. Aí ele fala para você ficar tranquilo, né? Mas você ser sarcástico, no caso aqui. Ó. Toma um fósforo, acenda teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Quer dizer, as mesmas pessoas que estão ao seu lado, que podem ser suas amigas, elas também não são suas amigas. Elas podem te apedrejar. Então você tem que saber nesse mundo quem é o certo, quem é o errado. O mundo é dos espertos. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Também desconfie daquilo que está ao seu lado. Tá? Escarra nessa boca que te beija, que ela pode ser a tua desgraça. Essa dialética entre
Augusto dos Anjos, que é essa crítica. Por isso que ele entrou para esse pré-modernismo, porque o pré-modernismo foi um momento crítico de virada de cultura brasileira. E ele entra entre eles. Um pouquinho, análise e interpretação do poema versus ritmos. Este poema transmite uma visão pessimista da vida, então isso a gente já viu. A linguagem usada pelo autor pode ser considerada uma crítica ao parnasianismo, que é aos movimentos anteriores que usavam simplesmente a forma. O movimento literário é conhecido pela linguagem erudita e romantismo exacerbado. Essa obra revela também a dualidade na vida do ser humano, indicando como tudo pode mudar, ou seja, as coisas boas podem se transformar rapidamente em coisas más. Então, é isso que a gente está vivendo no dia a dia. De repente, você está numa situação favorável e, de repente, as coisas se transformam. Quer dizer, nada é permanente. A vida está em constante movimento. E de bom passa para ruim, de ruim passa para bom, pode ser a qualquer instante. Isso são explicados os acidentes. Você está num carro maravilhoso, tal, de repente, alguém bate o carro e você morre. Enfim, essas situações podem acontecer a qualquer momento. Quer dizer, todo mundo que está nesse mundo está vulnerável a qualquer situação. Você pode estar num determinado momento e, de repente, acontece uma desgraça, ou vice-versa. Ou como você pode ganhar uma moto também e ficar rico. Então, você está dentro dessa sociedade, dentro desse mundo, predisposto a qualquer coisa. Existe também um contraste entre o título e a realidade revelada pelo poeta, pois o título, versos íntimos, pode remeter para o romantismo, algo que não se verifica no conteúdo do poema. Então, ao mesmo tempo que ele fala versos íntimos aí, né, ele está falando de uma coisa romântica, mas a verdade não é romântica. E ao mesmo tempo, ele está tentando fazer uma crítica contrastando com os movimentos anteriores. Em seguida, revelamos uso possível de interpretação de cada estrofe. Né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Então aqui podemos também verificar o que é mencionado o enterro da última quimera, que neste caso indica o fim da esperança, ou do último sonho. Então, para ele, o ser humano já está condenado. É transmitida a ideia que ninguém se importa com os sonhos destruídos dos outros, porque as pessoas são ingratas como animais selvagens, nesse caso, uma feroz pantera. É interessante, né? Eu gosto muito, porque você começa a interpretar e você começa a ver coisas, né? E é isso que é a poesia, que é a literatura, é a arte. É interessante você interpretar o mundo, né, de uma maneira. Por isso que é importante a leitura, é importante você fazer as coisas, porque senão você não entende o que as pessoas escrevem. Eu concordo com esse autor aí. Nós temos que concordar com ele, porque infelizmente é isso mesmo. Sensato. Então, se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. O que ele quer dizer com isso? Então, o autor traz aí a sugestão de cortar o mal pela raiz, para evitar o sofrimento no futuro. Por isso, ele deve cuspir na boca de quem o beija e apedrejar a mão que o acaricia. Isso porque, de acordo com o poeta, mais cedo ou mais tarde as pessoas irão nos desiludir e machucar. Olha só, ele não acredita no outro. Tá certo que é um pouco exagerado, também não é assim, se você for levar a vida a pé e fogo, você não tem amizade com ninguém. Mas é bem isso, né? Você não conhece as pessoas, elas são capazes de tudo. Então agora vamos passar da Semana de Arte Moderna. Bom, a Semana de Arte Moderna, ela aconteceu em 1922. Foi uma manifestação artística que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Essa Semana de Arte Moderna. Foram 3 dias de palestras, né? Na tentativa de mostrar uma nova realidade brasileira, que nós já discutimos com os outros autores. E a crítica principal era romper com os parâmetros que vigoravam, que eram o parnasianismo, o academicismo. Né? Que seria isso? Era aquela questão de que o mundo era visto através da forma, que era a questão do parnasianismo. Então, não é assim, não é uma regra, não é uma mistura de coisas, de situações. Então, o próprio Augusto dos Anjos, na sua poesia, mostra que a vida a cada momento você pode encontrar uma nova realidade, assim como nós estamos vivendo agora, entendeu? Não tem como você fugir disso. Então, qual é o contexto histórico dessa situação? A Patrícia, se ela estivesse aqui, poderia falar um pouquinho mais, mas enfim. Aí nós tínhamos uma situação, né,
de euforia cultural e artística pós a Primeira Guerra Mundial. Os criadores expressavam novos conceitos como a velocidade. Então, carro de boi, né, a bicicleta era um meio de transporte. A partir dessa questão, aí os carros começavam a ficar mais velozes. Então, a questão da velocidade empolgava as pessoas. Né? Tudo isso, enfim, misturava na cabeça das pessoas. Entendeu? Então, veja só, hoje em dia nós temos aí a internet, mas para nós até é comum, mas até 10 anos atrás isso aqui era uma desgraça. Não era nem possível fazer esse tipo de aula. Então, as pessoas estão empolgadas com a internet hoje em dia. Nós estamos trabalhando com uma fase de evolução dessa tecnologia. Então, lá era a velocidade. Você imagina um carro correr a 80 por hora. Imagina, não chegava a isso. Mas a 20 por hora, a 30 por hora já era muito para quem andava aqui a 10 por hora, com carro de boi, com cavalo. Então, era uma grande evolução. Estava comemorando também 100 anos de independência do Brasil. Era pouco, se você pensar bem, né? O Brasil era colônia de Portugal. O Brasil, então, passava por modificações políticas, econômicas e sociais. A sociedade, né, estava se transformando. A escravidão já tinha acabado. Os italianos, os alemães, os japoneses estavam chegando no Brasil. O Brasil, o país, era dominado por oligarquias cafeeiras de São Paulo, Minas Gerais, a política do café com leite. Então, o que dominava a questão política aqui era o café. Tá? Então, você sabe que nós somos muito famosos pelo café, do café de Minas Gerais. Por isso que a mistura do café com leite, né? Minas Gerais o leite e o café, em São Paulo o café. Por isso a política do café com leite. Fábricas, indústrias já existiam na cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Aqui começa a imigração. Então, os nordestinos começavam a vir para cá e a cidade de São Paulo começava a ser construída. E aí, entre essas questões, a grande migração do campo para a cidade. Então, as pessoas começavam a sair dos campos e vir para a cidade. E é onde vai começando a síndrome do ninho vazio, que é onde os campos começam, as fazendas começam desfalcadas para as pessoas virem a trabalhar na cidade, na indústria. E aí a grande esperança, e nessa época vem muita gente para cá, por causa dessa questão da imigração, que houve esse esvaziamento do campo para a cidade. Os imigrantes europeus, como eu falei, começavam a chegar, os japoneses, os italianos, os alemães, enfim. Cada um vindo à sua maneira, ou por causa de uma questão social, porque quando a Primeira Guerra Mundial devastou com a Europa também. E aí eles também não tinham condição de ficar lá. Aí eles precisavam buscar outros lugares para sobreviver. Certo? O Japão era um país pequeno, não tinha como sustentar todo mundo. A Itália, principalmente a Itália, que veio muito italiano para cá. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que teve também uma grande leva de imigrantes, todos italianos, alemães, porque eles queriam construir uma nova vida. Não sei se vocês já estudaram um pouquinho de São Paulo, né? Mas São Paulo é uma cidade também que tem muita influência italiana, por exemplo. Barra Funda, aqui onde eu moro, aqui, onde nós estamos, de uma certa forma, tem muita imigração, vestígio dessa cultura italiana. No Bexiga, Bexiga, né? Você sabe que Bexiga chama bexiga? Porque nessa época, foi nessa época mesmo, não foi muito longe disso. Teve uma espécie de doença que saía bolha, um tipo de uma bolha, né? Nas pessoas que se deram o nome de bexiga, as pessoas ficavam isoladas lá, como hoje em dia na pandemia. Né? As pessoas são isoladas, mas são isoladas nas suas casas. Né? Foi toda uma população que ficou com essa doença, só ficaram isolados naquela região, aí Bexiga. Por que a Semana de Arte Moderna foi importante? Porque necessidade de recorrer a uma nova estética para interpretar essa realidade. E aí, então, surgiu a Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna surgiu por umas questões aí desse contexto histórico que estava surgindo no Brasil. Então, em todas as partes do nosso país, existia uma nova expressão, uma nova realidade, e as pessoas não sabiam. Ninguém sabia o que acontecia seca no Nordeste. Quer dizer, sabia, mas assim, as pessoas não tinham ciência disso. Por isso, os grandes autores começaram a escrever sobre o Nordeste. Lá existe uma seca, aí tem o Norte, tem o Amazonas,
tem o sul, e aí começa a expressão, e a própria condição do paulistano, que começava a se misturar com as outras culturas, e saía essa cultura que nós estamos vivendo hoje. Nós vemos aqui encaioulados desses apartamentos, talvez, muitas vezes você não se dá conta, mas nós estamos numa cidade cosmopolita. Ela está entranhada de tantas visões de mundos e concepções sociais que se você estudar, você vai encontrar muitas, né? E que a cada instante ela se transforma. Então você vê que é uma cidade que você sai na rua, você vê uma Paulista, você vê um Higienópolis, você vê a Faria Lima, você vê a Cracolândia, você vê a Luz, você vê... São visões de mundo completamente diferentes. Parece que você está em outro país. Você está em mundos diferentes, você tem realidades diferentes, né, a cada bairro. E a cada bairro remota-se uma realidade, né? Você vê como é rico o bairro de Higienópolis. Tanto que o shopping de Higienópolis é maravilhoso. Você vai no shopping Itaquera, já não é a mesma coisa. O do Tietê parece uma rodoviária. Então, a Semana de Arte Moderna, ela surgiu porque começou a surgir esse tipo de coisa e as pessoas não perceberam. Então, precisavam expressar essa nova realidade. E acabar com essa questão de que tudo é igual. Não é igual, não. Que era a corrente literária que valorizava a forma e o não conteúdo, estava sendo criticada. Esse academicismo que dominava as artes plásticas, valorizava as cópias em vez das emoções, também começou a criticar. Então, a principal crítica foi porque antigamente se valorizava a forma e não o conteúdo. E se preferia copiar e não valorizar as emoções. Então, era uma poesia sem nexo. Então, ele criticava o modelo parnassiano e impunha uma ruptura com o academicismo, desejava valorizar a identidade e a cultura brasileira, resgatando o seu povo. Então, isso que estava em pauta. Isso que é necessário. Brasilidade, arte europeia. Então, nós temos aí artistas que foram influenciados pelas vanguardas europeias, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo. Coisas que nós vamos também falar um pouquinho depois na próxima aula. Hoje não vai dar tempo. E essa fusão dos elementos da cultura brasileira. Então, o mais importante que era entender o que estava acontecendo na sociedade. Que esse mundo, o que ele está transformando? O que ele está falando? E tinha que fazer uma poesia com uma ausência de formalismo, expressando no máximo as emoções estéticas e temáticas nacionalistas e cotidianas. Então, tinha que expressar a realidade do povo. Eu vou mostrar que foi o primeiro poema, que é esses prenominais. Cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswaldo de Andrade. Oswaldo de Andrade foi um dos precursores, né, e um dos críticos a essa sociedade. Então, o que ele quer dizer com isso? Então, ele está criticando aqui o quê? A gramática. O próprio nome diz, pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática. Então, a gramática era uma coisa que até hoje a gente luta, sabe disso, que nós falamos uma coisa e escrevemos outra. Até na pronúncia, né? A gente fala noite, na verdade, se escreve noite, e assim sucessivamente. Então, você aí está falando assim, ó, na gramática é uma coisa, mas, na verdade, a realidade é outra. Então, tendo um cigarro, diz a gramática, do professor ou aluno. O professor tinha o poder, né, de falar tudo que o professor fala é extremamente correto, mas não é bem isso também. Tá? Do mulato sabido, falando da questão das raças, porque, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, e você vê aí que a linguagem tinha que ser adequada. Não é que tinha que ser adequada. Eu tinha que expressar a realidade brasileira. A realidade brasileira é essa. É uma realidade que você vê, você mostra ao mundo as coisas como elas são, e não como você gostaria que fosse. Que era isso que eu estava mostrando naquela hora. O contexto histórico, a euforia cultural, a época da velocidade, os 100 anos de independência, as modificações políticas, econômicas e sociais do Brasil, as oligarquias cafeeiras, a política do café com leite, que é essa mistura de São Paulo com Minas Gerais. O café representa São Paulo e Minas Gerais, o leite, por isso café com leite. As indústrias,
a migração do campo para a cidade, os imigrantes europeus que chegavam aqui no nosso país, em São Paulo, em Santos, né? Tem toda uma história sobre isso. Vocês já visitaram o Museu do Imigrante aqui em São Paulo, não? No Brás? Não. Então, é uma coisa que vocês podem um dia, e tiver vontade, vai ver, porque é muito interessante, porque é lá que acontecia isso, você entendeu? É lá que os imigrantes, eles chegavam em Santos e vinham para São Paulo nesse museu, né? Essa casa do imigrante, que lá era a casa do imigrante. Então, chegavam todas as culturas lá. Eles ficavam um tempo e depois iam se distribuindo pela cidade, pelo interior, enfim, para todos os lugares. A questão da Semana de Arte Moderna, então, era trazer uma nova estética para interpretar essa realidade e criticar os parnasianos, que tinha como característica principal essa corrente literária que valorizava a forma e não o conteúdo. E esse academicismo que dominava as artes plásticas, que valorizava as cópias e não as emoções. Então, como é que é uma arte que não tem emoção? Valorizava as cópias, você falou? Valorizava as cópias e não as emoções. Hoje, você já está falando isso já com uma visão modernista. Você só fala isso porque você tem uma visão modernista. Porque nós já fomos habituados a entender que a emoção que é importante, não uma cópia. Porque nós somos frutos também do pensamentos do mundo que nos circunda. Então, você pensa de determinadas formas, porque você já está sendo cultuado, você já está sendo bombardeado por informações que valorizam as emoções. Hoje, você vê os programas de televisão, então você vê as novelas, por exemplo, né? Um país que fazemos as melhores novelas do mundo. Por quê? Porque são novelas, apesar de, às vezes, assim, alguns criticam, não, de Sirach, não Sirach, enfim, mas são novelas fantásticas, muitas vezes, que trabalham com a emoção, que mexem com o sentimento do ser humano. Então, por isso, elas são cultuadas, porque os outros países não têm essa técnica tão boa de fazer uma novela que consiga passar a mensagem que, às vezes, nessas novelas brasileiras passamos. Não são todas, mas tem muitas grande capacidade de ultrapassar. A Escravizaura, por exemplo, foi vista em mais de 160 países, gente. Não é uma novela de nada, para você pensar bem. Porque ela é uma novela mentirosa, né? É uma novela que não traz a realidade, mas ela trabalhou com a emoção. E ela pegou esse lado da escravidão, o que ela passou foi o que realmente, não que a história seja verdadeira em si, como romance, Isaura, não é uma ficção, mas o modo como ela foi desenvolvida, ela retratou a escravidão no Brasil. Isso é real, o coronelismo, os grandes fazendeiros, como as pessoas se comportavam na época, é isso que pegou. E aí, obviamente, todo mundo gosta de um romance, de torcer para a mocinha, né, ficar com mocinha, né? Então, isso está bem característico, isso não é real, isso é uma ficção, mas como foi construído, foi tão bem construído que fez tanto sucesso. E outras novelas aí, que a gente sabe que fez grande sucesso, inclusive Gabriela, Cravo e Canela, essas novelas mais antigas. Hoje tem algumas ainda também, que também fazem sucesso, por tratar-se, mas de outras questões, né? No caso da Vida Brasil, você já viu falar da Vida do Brasil, aquela novela, né? Também uma novela que fez sucesso. Da Carminha, claro. Então, todo mundo ela faz sucesso. Por que ela faz sucesso? Também a cultura brasileira, você vê, ela trata o lixão, quer dizer, a questão social ali está muito presente. As pessoas que vivem do lixo. Ninguém olha para isso. E grandes protagonistas, porque o que faz uma grande novela são os grandes opositores, né, ao mocinho e a mocinha, né? Aí a Carminha, que foi uma grande aí, opositora a essa questão, famosa, as maldades que ela fazia com a Nina, acho que é Nina, né, a personagem principal, enfim. Tudo isso mexe com a emoção. Então, o que mexe com a emoção aflora a pele do povo brasileiro. E o que a televisão faz, ela busca isso. Então, a Globo, as outras televisões, todas elas viram tentando mostrar com a emoção do público. Se ela não mexe com a emoção do público, ela não consegue público. Então, essa é a grande briga. E a Globo, quer queira ou quer não, é a melhor nesse sentido. Ela sabe fazer. O Auto da Compadecida. Eu assisti já aquilo lá umas 30 vezes. Mas cada vez que eu assisto, a emoção está presente ali. Em todos os instantes. Não sei se vocês já assistiram, mas... Nossa, João Grilo é da hora, hein? Você não enjoa de assistir aquele filme. Porque é muito bem feito. Eu não enjoo também, não. Você não enjoa. Por que você não enjoa? Porque é uma arte que tem emoção. Bem feito. E aquele não é fiel à obra ainda não. Ali é uma criação artística do cinema. A obra talvez é boa, mas ela não é tão boa como foi a recriação daquela obra. Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui,
porque aí na semana que vem a gente volta com isso e termina essa questão. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do Augusto dos Anjos e essa primeira fase do pré-modernismo, que nós vamos terminar a semana que vem, e vamos entrar nas vanguardas europeias. Então, até mais.